João! João Pedro! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maria Antônia. Toda vez que eu vou mandar mensagem, eu mando no grupo do Fitoterapia 2 e confundo com o segundo curso de fitoterapia. Vou esperar um pouquinho que está chegando mais pessoas. A gente podia tomar um cafezinho enquanto espera. Pode tomar. Aceita um chazinho? Hoje o meu chá é de... O meu tá aqui, ó. Ah, você tá com um aí também? O meu é aqui com gengibre. Ó, maravilha, isso aí. O meu é com erva doce e cravo. Oh, que beleza. Que beleza. Dá um frescor. Oi, Marta. Boa noite, Zanete. Olá, boa noite. Boa noite, Cleusa. Tudo bom? Tudo. Bruna, Thalita, Marta, Maria Antônia, Rosela. Oi, boa noite. Messias e Cleusa. E a Lúcia. Ela fugiu, mas já está voltando. Já voltei. Alberto chegando. Eu tinha colocado que a gente ia falar sobre hipertensão, mas eu vou pedir desculpa aí para vocês para mim falar sobre a candidíase e infecções oportunistas. Que eu fui ver aqui na minha apresentação, ainda falta complementar algumas plantas da hipertensão, tá? É legal. Aí eu quero falar também sobre o emagrecimento, que é um tema que a gente sofre bastante, né? Então eu quero contar um pouquinho da minha história, da minha experiência e desse trabalho que eu estou iniciando. Iniciei já há 2 meses, né? Mas estou intensificando agora. E aí, por conta de algumas solicitações, eu montei um grupo para ficar mais barato o trabalho, né? Então, a gente precisa de otimizar, né? Para conseguir atender todo mundo. Então, vamos lá. A fitoterapia
contra candidíase e infecções oportunistas. Então, o que são isso? O que são as infecções oportunistas? Então, nós temos na nossa flora várias bactérias, vários micro-organismos que são normais do ser humano. E as infecções causadas por esses micro-organismos, que em pessoas com imunidade normal, geralmente não chegariam nem a causar nenhuma alteração metabólica, nenhum sintoma, nada, na pessoa com a imunidade baixa, pode causar sérios problemas e até a morte. Então, é a mesma coisa o vírus Covid-19, né? Se ele for acometer uma pessoa com a imunidade boa, né, normal e até, né, bastante reforçada, ela não vai sentir nada. E às vezes não vai nem saber que teve o Covid, né? Mas se ela for uma pessoa com a imunidade comprometida, e o que compromete a nossa imunidade? Aqui, a gente ouve muito falar da AIDS, né? Que é o vírus HIV, né? E da imunodeficiência humana, que ele, quando entra no organismo, ele desenvolve, então, a AIDS, né? Que é uma síndrome da imunodeficiência humana. Mas não é apenas essas pessoas que podem desenvolver a infecção oportunista. Quem mais são as pessoas que podem estar desenvolvendo? Pessoas com imunodeficiência primária, né? Baixa, pessoas transplantadas, com doenças autoimunes, cansaço ou estresse crônico, privação do sono, ou seja, pessoas que não dormem direito, têm problemas sérios de insônia, e pessoas com doenças neuropsiquiátricas, né? Doença neurodegenerativa. Então, isso tudo pode comprometer a nossa imunidade, certo? Então, por isso, reforço mais uma vez a importância, né, de cuidar da alimentação, de cuidar de utilizar os chás diariamente, porque os próprios chás, muitos deles, aumentam a imunidade, tá? E a alimentação também saudável, né? Muitas plantas medicinais são alimentares, então elas também potencializam aí, né, a nossa imunidade. Quais são as infecções que podem estar, né, comprometendo aí o nosso organismo? A gente pode estar desenvolvendo aí a candidíase, né? A gente já tem ela na nossa flora, oral, vaginal, né? E quando a gente está com a imunidade baixa, pode estar vindo a desenvolver uma orofagite no esôfago, né? Vulvovaginite, balantines, mucocutâneas, mastite, na corrente sanguínea, hepatoesplênica, dissênica, trato urinário, olhos, articulações, pulmão, meningite, endocardite, peritonite, enfisema, está errado aí, mediastinite, pericardite e também no trato gastrointestinal. E, além disso, as infecções aí provocadas pelo citomegalovírus. Então, esses são alguns exemplos. Carregamos muito dos micro-organismos, como bactéria, protozoários, fungos e vírus. Quando o nosso sistema imunológico está funcionando, controla esses germes. E aí é o que eu falei, a gente nem vem a ter nenhuma complicação. Até os vermes, né? Às vezes o nosso próprio organismo, a nossa própria imunidade, ela é tão resistente, tão boa, que a gente mesmo consegue eliminar os protozoários, né?
e combater com a nossa alimentação, né, os sucos que são aí antiprotozoários, o de hortelã e outros alimentos. Mas quando o sistema imunológico está enfraquecido pela doença, né, pelo HIV, ou por também alguns medicamentos que ajudam a diminuir, a gente pode vir a, né, perder o controle da nossa saúde e aí a gente ter algum problema grave. Essa aqui é a famosa Cândida, né? As mulheres, por isso até que foi colocada aí candidíase, né? Foi candidíase e eu fiz a junção das duas, foi solicitado plantas para candidíase e outra para as doenças, né, da neurodegenerativa, as doenças oportunistas. Então, as mulheres, nós mulheres principalmente, a gente, quando está com a imunidade baixa, a primeira coisa que a gente sente é a infecção urinária, né? Então, é um sinal já do alerta para o nosso organismo. E aí a gente precisa, né, reforçar, fazer com que o nosso próprio organismo ele combata e melhore, né, a defesa. Então, aqui temos algumas plantas que têm ação antifúngica contra a Cândida. E comparado com os medicamentos aí de referência, tiveram excelentes resultados, tá? Por exemplo, a melaleuca, que é uma árvore, ela pode ser utilizada o chá ou até o óleo essencial. A romã foi comparado com o miconazol. O alho, né? Como eu falei, o alho ele é campeão, ele está em todas, né? É o coringa. Ele combate vírus, bactérias, protozoários, fungos. Então, ele não pode faltar no nosso repertório. A melaleuca ela foi testada contra o fluconazol e nistatina e teve resultados satisfatórios nas duas. A unha de gato, gente, aí aqui eu coloquei o link aí do artigo para depois vocês quiserem ler mais a fundo, né? A unha de gato é uma planta assim que quem tem imunidade baixa não pode deixar de tomar pelo menos umas 2, 3 vezes no mês durante o ano, 2 a 3 meses no ano. Por quê? A gente vai ver mais à frente, eu peguei um estudo recente de, acho que 6 plantas, que foi testada para câncer de mama. Isso agora, mas ó, eu estudo ela desde 2004. E é uma planta assim que ela é preventiva do câncer e tem estudos de ação curativa até da AIDS, tá? O capim-limão também ajuda a... Oi? Posso dar essa unha de gato para o cachorro? Pode. Câncer de mama no cachorro? Como? Para o câncer de mama no cachorro? Na pode sim. E qual a dosagem que eu posso dar a ela? Quantos? É adulta ou... Adulto, 30 quilos. 30 quilos? Você pode fazer 300 gramas. Aí você dilui na água. Ou se você quiser colocar numa comida, né? Para poder ela comer. Ela tá comendo normal? Tá comendo. Tá comendo. Uhum. Pode sim. Tá. Aí, ó, o alho também contra a nistatina, né? Só antifúngico aí poderoso, tá? E o óleo de mamona também. Então, a gente tem aí ao nosso alcance aí várias alternativas. Aqui são plantas para a ação anticandidíase aí. Olha o tanto de estudo
E aí a gente tem várias espécies. Nessa investigação aqui, eu coloquei, que eu achei muito interessante, esse estudo aí de 2020. Olha só, a investigação analisando aí o potencial do alecrim na imunidade. Olha que maravilha. Imagina você tomar um alecrim, um vinho de alecrim, e você ter uma ação aí tônica, né, para memória e ainda turbinar a sua imunidade, né? Então, é muito bom a gente, né, ver assim que as plantas e assim a gente vai, foi o que eu falei, a gente vai morrer, não vai conhecer todas as ações de uma planta só. Por quê? Porque elas têm assim, uma diversidade muito grande, né, de potencializar e de interagir aí com o organismo. Então, resultados demonstraram o potencial do alecrim e seus principais componentes ativos como ingredientes alimentares, né, para funcionalidade imunomoduladora. Estudos em humano, foi realizado em ensaio clínico randomizado, duplo cego, né, devem ser realizados. Então, eles estão recomendando que seja feito um ensaio em humanos, porque esse estudo foi um estudo pré-clínico em animais, tá? Olha só, essa aqui é uma outra planta que ela não é brasileira, mas ela é aquela... A gente tem ela facilmente no supermercado, é uma planta considerada alimentícia. E ela é excelente para infecções urinárias. Eu até procurei uma receita que eu prescrevi para uma aluna minha, aqui de Juína, ela faz farmácia, e ela tinha já ido em tudo quanto é médico por conta de uma candidíase, tá? Ela tinha, não, candidíase não, infecção urinária. Ela tinha problemas direto, já tinha tomado antibiótico, ficava até internada. E aí eu prescrevi algumas plantas para ela. As primeiras não tive sucesso. E eu prescrevi depois eu vou procurar a receita, que eu tenho a receita para mandar para vocês. Eu lembro que eu associei umas 3 plantas e essa Burberrys estava na formulação, tá? Para infecção urinária. Olha a outra planta também que tem ação aí na imunidade, tá? Essa aqui, Equinácea, também está disponível na farmácia. Ela não é nossa, mas ela já tem vários estudos para infecções do trato respiratório, problemas de fortalecimento do sistema imunológico, principalmente para doenças do trato respiratório. Ela é fantástica, tá? Tanto antiviral, antibacteriana, e então ela é uma planta assim que também, principalmente agora, eu até pedi nas farmácias aqui em Juína para que eles pedissem, né, a quantidade maior dela, conseguir até de repente comprar em grande quantidade para fazer uma promoção, né? Porque assim, as farmácias, infelizmente, os balconistas ganham comissões, né? E aí eles só vendem, só recomendam aquilo que dá mais lucro. E aí, com isso, a farmácia também. Primeiro a farmácia, né? A equipe da farmácia só compra quantidades grandes, aquilo que dá mais lucro. Então, infelizmente, a farmácia ela não prioriza os fitoterápicos. A gente vê um gato pingado de fitoterápico. Eu trabalho há 2 anos em uma drogaria e eu fazia mais, porque eu não gosto muito, tá, de fazer balcão. Não gosto por conta disso. Eu tive farmácia durante 9 anos e eu fiquei no balcão durante 5 anos. E aí, quando eu comecei a trabalhar com as plantas, eu não quis mais ficar. Eu falei para o meu esposo, olha, você pode arrumar um farmacêutico
porque eu não fico mais aqui não. Porque eu ficava na farmácia e eu tinha uma farmácia viva no fundo da farmácia. E aí as pessoas chegavam para comprar e eu, para perguntar o valor, porque a minha farmácia era num bairro bem carente de Cuiabá. E aí a pessoa perguntava o valor, eu falava, a pessoa falava, eu não tenho dinheiro agora, depois eu compro. E aí eu ficava morrendo de dó. Aí eu falava assim, a senhora tem tal planta? A pessoa às vezes não tinha, e eu tinha lá. E eu falava, então espera aí que eu vou ali buscar. E aí eu dava a muda, o galho da planta para a pessoa. E então, assim, isso não é viável para quem tem uma farmácia, uma drogaria. Então, sinceramente, eu não gosto. E aí, agora, estava fazendo há 2 anos já, estava fazendo um trabalho mais de assistência, de campanhas, né, na farmácia, ferindo pressão, fazendo a propaganda, mas uma propaganda sadia, né? E agora eu iniciei hoje a cobrir as férias de uma farmacêutica que saiu de licença maternidade. Mas só Deus sabe até que dia que eu vou ficar, porque é muito contra o que eu acredito, entendeu? Mas vamos lá. Então, olha só, uma outra planta é o açafrão, tá? Que eu falei para vocês lá naquela aula da identificação, quem não estava lá, eu vou reforçar. O açafrão verdadeiro não é a curcuma longa, tá? A curcuma longa é um açafrão brasileiro. O açafrão verdadeiro é o Crocus sativus, tá? Eles têm ações parecidas, tá? Tanto é que ninguém nem fala que ele não é o verdadeiro, né? Por quê? Ele é muito mais barato porque ele é nosso, né? Ele é bem fácil o cultivo e ele tem as mesmas propriedades, anti-inflamatória. E olha aí a ação fantástica dele. Eu mostrei para vocês aquele do açafrão, da curcuma longa, que também entra aqui no aumento da imunidade, tá? A curcumina é riquíssima, né, em ação anti-inflamatória, imunomoduladora, antitumoral, quase as mesmas propriedades dessa aqui. Esse aqui é um gráfico, um abstract, um resumo do artigo, a imagem do resumo desse artigo aqui. Aqui o alho, tá? Esse aqui eu fiz questão, falei, não, esse aqui eu tenho que pôr. Porque são muitos artigos que não dá pra gente colocar todos, né? Esse aqui é do alho, mostrando a ação dele, comprovando a ação, né? Que eu já antes de saber dos artigos, eu já sentia, eu já usava e sentia o efeito, né? Como o Messias aí fez a experiência e sentiu, e qualquer um vai sentir. Ele não é só eu, não é um ou outro, é todo mundo. Então, existe muitos estudos e ainda vai ter muito mais estudos para comprovar, né? Então, a atividade imunomoduladora do composto, né, que é o que dá o cheiro desagradável dele, com ação nos neutrófilos, né? Nos resultados demonstraram que certos compostos organosulfurados podem ativar a atividade funcional dos neutrófilos, pode servir como modificadores da resposta biológica, aumentando as funções dos fagócitos. O que significa isso? Significa que o próprio organismo vai estar fagocitando, né, eliminando as substâncias estranhas que estão ali incomodando, né, os radicais livres, as próprias reações que o organismo libera ou provoca. Aqui, uma outra pesquisa do alho, mostrando aí, né, a bioatividade dos compostos, as funções biológicas e os compostos bioativos do alho, tá? Diversos compostos bioativos presentes nele,
como alicina, alina, sulfeto de dialil, disulfeto de dialil, trisulfeto e alilcisteína, mostrando aí a ação antioxidante, anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, imunomoduladora, protetora cardiovascular, anticâncer, hepatoprotetora, protetor do sistema digestivo, antidiabético, antiobesidade, neuroprotetor e renal, né? E protege também os rins. Então, no geral, o alho é uma excelente fonte natural de compostos bioativos, contendo enxofre e tem aplicações promissoras no desenvolvimento de alimentos funcionais e nutracêutica para a prevenção e o manejo de várias doenças, né? Então, aí mostra aí o mecanismo de ação, né, dos compostos ativos do alho aí. Aqui, ó, eu achei interessante também algumas plantas que são utilizadas na veterinária. Quem que foi que perguntou aí do cachorro? Quem que perguntou? Lúcia, eu que perguntei do cachorro. Oi, Lúcia. Então, existem várias plantas que também são, né, existem vários artigos aí mostrando o uso de plantas, né, como imunomodulador. Olha só, eu nem sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu nem coloquei as plantas, mas se você buscar nesse artigo aí, ó, você vai ver as plantas aí que são o alho. Tem várias plantas aí que eu já citei, não lembro assim quais são, mas eu sei que são plantas que a gente usa também em humanos, tá? Esse trabalho aqui, esse aqui eu ia jogar no grupo hoje, porque eu quase não me aguentei. A hora que não foi hoje, foi acho que ontem. Quando eu achei, eu ia colocar, mas eu falei, não, vou me aguentar, porque eu tenho que esperar a aula, né? Senão o povo, que a gente tem muitas atividades. Esse artigo é um artigo de revisão que mostra, né, o potencial imunomodulador de compostos bioativos selecionado baseado em plantas no câncer de mama, tá? Olha quais as plantas: alcaçuz, a unha de gato, o chá verde, o ginseng, o damasco, o alho, a bardana e o açafrão, tá? Então, a maioria das plantas aí que a gente tem fácil acesso e que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia, até na alimentação. Aí, esse artigo, ele não estava disponível e acho que eu não joguei ele lá no grupo? Acho que não. Não? Não me lembro. Não, eu acho que não, mas eu salvei ele porque eu vou mandar para vocês, tá? Se vocês quiserem. Ele não está disponível no Google para todo mundo. Ele está dentro eles cobram $35 cada artigo para poder completo, né? A não ser quem faz pesquisa aí que tem acesso ao portal da CAPES, que daí é acesso liberado. Mas eu vou mandar ele para vocês na íntegra e vocês podem traduzir no Google aí para vocês verem, tá? Olha aí as plantas. A unha de gato. Nós temos a unha de gato já disponível, né? Ela é validada já pela Anvisa, ela está inclusive na relação de plantas da Rename, do Ministério da Saúde, e nós temos, quando eu iniciei a pesquisa dela, e eu acho que eu já contei para vocês, que eu queria divulgar a importância dela, porque eu quase não tinha ouvido falar dela, e quando eu vi a riqueza de princípios ativos que ela já tinha sido estudada e publicados em artigos, porque esses artigos não é todo mundo que tem acesso. Então, se você digitar lá o nome da planta, você acha só coisa para vender. Você não acha os estudos que comprova, né? E aí, eu falei, não, eu vou fazer um artigo que eu vou colocar, inclusive nessa minha monografia que está disponível aí na internet, se vocês digitarem aí unha de gato e bies, que vocês vão ver ela aí na internet.
E aí eu coloquei a relação de quase todos os artigos da época que eu achei, para poder mostrar para quem tivesse dúvida, né, as ações benéficas dela. Depois que foi ser lançado, né, acho que foi quase em 2015, 14, 15, que foi lançado esse creme aí para herpes, tá? E coceira, anti-inflamatório, né? Mas com ação no herpes, com ação imuno para vírus, né? Mas ela atua em vários, ela atua em fungos, em bactéria, né? Tem ação potente anti-inflamatória. E um grande pesquisador de Manaus, o professor, acho que Juan, ele esteve em Cuiabá e ele falou num evento no Sebrae, né, da importância dela, que eles já utilizavam ela há muito tempo lá em Manaus. A outra planta aí é o alcaçuz, né, que também já é disponível aí nas farmácias para manipular e também na internet. Lembrando que na internet a gente tem que ter cuidado, né, para poder comprar. Camellia sinense, que é o chá verde, nós temos ela disponível também na forma de cápsula, né? Além do chá, a gente pode estar utilizando em forma de cápsula. Que às vezes a gente fala, o chá é tão fácil acesso, mas às vezes com a nossa correria, a gente não consegue fazer, né? A não ser que você anda com a maletinha, né? Que sai rápido de casa, vai para o trabalho. Então, agora não, agora está todo mundo em casa, né? A maioria. Mas a gente fala né, muito do uso do chá, mas as pessoas precisam criar uma rotina, uma forma para poder, né, fazer, porque criar o hábito de fazer. Porque às vezes com a nossa correria, a gente prefere o uso da cápsula, que é mais prático, né? Então, a gente pode fazer o uso, sim, do chá, né? Nós temos ele, inclusive, instantâneo, que você pode jogar na água e tomar, e pode fazer o chá, né? Ou a cápsula. O ginseng, esse aqui é o ginseng coreano, mas nós temos também o nosso ginseng brasileiro. Eu tenho, inclusive, a muda dele aqui, ando com ela, porque é uma planta que eu gosto muito também. Mas ela é uma planta que ela não é de rápido cultivo, porque utiliza-se a raiz dela. E aí precisa de mais de 6 meses para a gente ter, né, uma raiz adequada. E então a gente pode estar usando, né, facilmente aí a cápsula. Pode ser manipulada ou em forma de cápsula pronta já. A outra planta é o damasco, né, que você pode usar o fruto. Tem também cápsula, 500 miligramas, né? A unha de gato é 1000 miligramas, pode fazer. O ideal é 1 grama por dia. Pode ser mandada manipular 500 miligramas, tomando 2 vezes ao dia. O chá verde, 100 miligramas. O ginseng, 400 miligramas. E o damasco, 500 miligramas. Pode ser usado 2 vezes ao dia, essas dosagens, tá? O alho, a gente tem também ele, eu achei interessante aí, porque o óleo essencial dele não é muito agradável, né? Mas pode ser utilizado, sim, o óleo essencial na água, né? Pra gente ingerir. A bardana, também existe a cápsula dela. E a curcuma longa aí, que também pode ser comprada a cápsula. Lembrando que a curcuma longa, pode ver aí que tá, ó, 60 cápsulas. Esse pote aí é um tratamento para 30 dias, ou seja, é necessário tomar aí, dependendo da pessoa, né, de 500 a 1000 miligramas,
por dia. E a gente tem também de outros laboratórios, tá? Eu coloquei esse aí porque foi o que eu achei na pesquisa, mas tem vários laboratórios. Certo? A hipertensão, como eu falei para vocês, não está, né? Não está completa. Aí eu quero falar um pouquinho sobre... Vocês querem perguntar alguma coisa sobre esse tema? É só, Isa, sobre a cúrcuma. O ideal é tomá-la com alguma pimenta, alguma coisa junta? Sim. O ideal é tomar ela... eu prescrevo ela junto com a pimenta do reino, Piper nigrum, tá? Curcuma longa, 500 miligramas, junto com o Piper nigrum, 50 miligramas. Por quê? Porque a pimenta do reino ajuda a melhorar a absorção da curcuma. Você pode manipular junto, tá? Tá bom. Certo? Tá, certinho. Então, olha só. Vou falar um pouquinho sobre o trabalho do emagrecimento. Tá? Então, o que eu aprendi durante a minha trajetória toda. Eu sempre fui gordinha, desde os meus 12 anos, tá? E eu nunca tinha feito uma reeducação alimentar. Tive meus filhos, cada gravidez eu engordava 30 quilos. O primeiro eu engordei 30 quilos e voltei. Um ano depois eu já tinha eliminado os 30 quilos. Aí a idade vai chegando, né? Eu tive o meu primeiro filho com 26 anos. A idade vai chegando, a gente vai tendo mais dificuldade de eliminar. E aí eu nunca tinha feito uma reeducação alimentar. Sempre que eu brigava muito com a balança, mas era tomando medicamento faixa preta, que age no sistema nervoso central, né? Isso antes de eu fazer faculdade, eu já tomava. Aí, quando eu comecei a fazer farmácia, eu fui ver o perigo que era, né? E aí, eu diminuí, mas a última vez que eu fiz um tratamento para emagrecer com endócrino, eu emagreci e foi logo que eu engravidei, porque quando a gente emagrece, aumenta a fertilidade. E aí, né, eu queria emagrecer para eu ficar um tempo magra, manter, e depois eu engravidar e não engordar tanto. Mas aí, eu engravidei, tudo bem. Veio, né, o meu primeiro filho. E então, nesse efeito sanfona aí, eu cheguei nos meus 105 quilos, tá? Cheguei nos meus 105 quilos. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Numa outra. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na época, fazer uma consulta para eu vou pegar aqui, porque eu acho que eu pus em outra apresentação. Eu fiz uma reeducação, consultei porque eu ia fazer uma bariátrica. E não deu certo. E aí, quando não deu certo, eu peguei e falei, agora eu vou fazer, de fato, uma reeducação alimentar. E foi aonde eu iniciei essa reeducação alimentar, dia 26 de dezembro de 2012. Foi bem mesmo na época das festas. Eu falei, não tem esse negócio de deixar passar festa, né? Chegar segunda. No meio mesmo, para poder a gente iniciar com determinação mesmo. E assim eu iniciei. E nesse meu trabalho de reeducação, eu falei para mim mesmo que eu não ia tomar nada para ajudar. Só que eu quis ir num endócrino e fazer os meus exames e também num nutrólogo, porque eu queria ter alguém para me para, tipo assim, eu prestar conta, né? Um profissional que pudesse estar me acompanhando o meu emagrecimento. Agora eu não vou achar
a apresentação, mas vocês já viram, eu postei lá. E aí, eu fiz a reeducação e eu senti assim todo o meu esforço e fui buscando as coisas para me ajudar. O que me ajudou muito? E aí, depois de tudo isso, né, de todo o meu trabalho que eu fiz de reeducação, eu refleti todos os pontos positivos e os negativos que eu vivenciei, né? Então, baseado nessa minha experiência, nessa minha vivência, que eu estou trabalhando esse processo essa mentoria de emagrecimento. Todos nós sabemos o que engorda e o que não engorda, né? Então, com base nisso, eu criei essas 7 etapas aqui de emagrecimento. Vocês estão vendo aí a apresentação? Não. Não. Saiu. Acho que saiu, né? Peraí. Deixa eu pegar de novo aqui para compartilhar. Aí. Agora tá, né? Agora sim. Sim. Então, baseado nisso, eu criei, né, esse roteiro. O segredo do emagrecimento é o quê? Não tem segredo. É balança. Não tem milagre, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar, né? O que eu fiz? Eu fiz a atividade física, eu cuidei da minha alimentação, eu comia, né, menos do que eu comia menos do que eu gastava. Eu usava muitos os chás, as plantas, né? Eu falei, eu vou colocar em prática o que eu sei. Eu sei de muita coisa que ajuda a emagrecer, então eu vou fazer, né, colocar em prática. Então eu fiz uso de muito do meu conhecimento, mas um ponto fundamental que me ajudou muito foi a motivação, tá? Então, como que eu fazia? Né? Eu lia muitas histórias de pessoas que tinham conseguido emagrecer. E aí, isso me dava motivação para eu continuar fazendo, né, as atividades físicas, porque não tem como você falar, não, eu vou emagrecer, mas eu não vou fazer atividade física. Por quê, gente? A atividade física, ela ajuda a liberar um monte de neurotransmissores, um monte de substâncias químicas que vai melhorar a sua autoestima, melhorar te dar mais energia e também te dar mais motivação também. Só que, para eu ter a vontade e a persistência de fazer atividade física, eu precisei buscar muita motivação em outras coisas, né? Eu cheguei até a pensar na época em buscar um atendimento com a psicóloga. Só que não precisei, porque as leituras que eu fazia, eu li as dicas que a gente vê na internet, que a gente acha assim, isso aqui eu já sei. Mas eu lia tudo novamente, né? Beber bastante água, comer de 2 em 2 horas, utilizar frutas, né, para melhorar o intestino. Então, tudo isso eu lia e relia. E lia outras histórias, a pessoa que emagreceu 60 quilos. Então, todo mundo consegue aquilo que quer, tá? E aí, eu fazia atividade, academia, eu me via 6 horas da manhã chegando na academia, a academia às vezes estava fechada, eu falava, gente, eu não acredito que eu tô aqui. E assim foi quase 3 anos. Só que eu tive um problema, tá? Porque às vezes a gente também não é só mar de rosas, né? E aí eu quero contar para vocês porque eu coloquei isso na internet e algumas pessoas devem falar, mas você não fez isso, né? Mas eu não estou falando que eu fiz, eu não tô mentindo, nunca gostei de mentir, eu gosto de contar aquilo que fez bem para mim, né? O que aconteceu? Eu tive uma bursite, teve um ano que eu corri 10 corridas de rua. E foi nesse um ano que eu saí nessa matéria do Eu Atleta, do Globo Esporte,
E aí eu tive uma bursite no quadril e eu não podia mais fazer atividade física. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que parar, né? E aí, na época, eu fazia doutorado, e aí vocês sabem como que é a pressão, né, do doutorado, casada com 3 filhos, e depois eu tive que ir fazer um estágio do meu doutorado de sanduíche no Canadá, e a mudança também mexe com, né, com o nosso psicológico, porque você vai para um país que você não conhece ninguém, clima totalmente diferente, e enfim, eu comecei a engordar novamente. E eu cheguei a 95 quilos, porque eu parei as atividades, não estava fazendo mais. E aí, quando eu vim mudar para a Juína, que eu estava 6 meses aqui, eu ia muito frequente para Cuiabá, porque eu vim sem a minha família, então eu ia nos feriados para Cuiabá. E aí eu tive um problema de coluna sério, por conta do excesso de peso, né? E daí eu fui no ortopedista, e aí foi quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, tá? Então, eu fiz a cirurgia bariátrica, tem 4 anos. Mas ninguém fala que eu fiz cirurgia. Por quê? Porque vocês sabem que a cirurgia é aqui, né? Então, a maioria das pessoas que fez cirurgia bariátrica, a maioria voltou novamente a engordar, né? Então, eu sinto que o processo de reeducação alimentar me ajudou muito e me ajuda bastante, né? Então, eu sempre estou me alimentando saudável. Eu não tomo nenhuma vitamina, já tem mais de ano que eu não tomo, só mesmo a minha alimentação e o chá. E eu faço, né, caminhada, agora parou, estava fazendo academia, agora tive que parar, mas a rotina saudável eu continuei, e foi graças a esse meu trabalho da reeducação, né, que me ajudou e me ajuda, né, a viver de forma saudável, né? A gente sabe que se você tem uma opção de você fazer a reeducação e não precisar fazer a cirurgia, é muito melhor, tá? Mas se a pessoa ela já sofre há mais de 30 anos, lutando contra a balança, e não consegue, eu sou super a favor da pessoa fazer, sim, a cirurgia. Por quê? Porque ela vai ter menos complicações de outras doenças, né? Ela vai estar se sentindo bem. Eu melhorei, a minha produtividade 1000 vezes depois que eu fiquei magra, né? Porque a gente se sente feliz, se sente realizada. Não é para ninguém, é para mim. Era uma briga que eu tinha comigo, né? Então, esse trabalho que eu comecei a fazer é baseado nisso, né? Colocar em prática, né? E aí, nesse trabalho, eu acompanho a pessoa durante 30 dias, sendo 4 consultas durante os 30 dias, uma por semana, e a pessoa vai receber mensagens ou no grupo ou no particular, né, com dicas motivacionais e dicas de alimentos, de sucos, de chás, né, para poder estar fazendo no dia a dia, tá? Então, e outra, o jardim não pode faltar, nem no processo da mentoria. Por quê? Porque o jardim, olha aí o tanto de jardim que eu já passei na minha vida, né? O processo do jardim, ele também melhora a autoestima, ele te dá realização, além dele te dar o produto para que você possa usar, né? Você está usando um chá que foi você que plantou, que foi você que você vai lá e colhe ele, né? Dá uma sensação muito gostosa, né? Então, a gente tem que trabalhar as questões da introdução aí do jardim, tá? E aí eu dou, né, todas as dicas para que a gente possa né, as receitas, aí eu vou jogar para vocês, tá? Alimentos que melhoram a saciedade, né? Porque a gente sabe que, ainda mais nesse período, né, da pandemia, a gente fica mais ansiosa, né? Pode estar fazendo uso aí de uma salada no meio da tarde,
né? Usar a cenoura crua e a beterraba crua no suco, que às vezes a gente acha, eu como a beterraba só cozida, né? Mas às vezes a gente não sai, tem que sair do quadrado, né? Da caixinha. Comer o coco cru, o coco fruta, né? O abacate, tudo isso melhora a saciedade. A água, gente, é fundamental. Para quem quer emagrecer, precisa mijar bastante, né? Fazer igual o meu médico falou, tem que mijar, né? Mijou, você está sabendo que você está emagrecendo. O azeite de oliva também melhora a saciedade. A pipoca, né? A pipoca é um alimento aí que a gente tem de fácil de fazer e barato, né? Então você pode introduzir ele aí no seu lanche da tarde. Eu adoro a pipoca, né? Então aí o suco verde vocês podem fazer colocando pepino com casca, né? Espinafre, salsinha, a maçã com casca, que vocês já vão estar aí ajudando aí, eliminando aí o colesterol, né? Triglicerídeo do organismo e já queimando aí as calorias e ainda assim melhorando a sua saciedade, né? Diminuindo a vontade de comer. Esses sucos aqui, eu recomendo fazer em jejum de manhã, né? Em jejum de manhã, porque você já não vai precisar de comer pão e vai ficar saciado aí até a hora do almoço. No meio da manhã você toma um chá para enganar a fome e aí você vai estar comendo bem menos no almoço, tá? Depois do almoço aí um chá, um suco digestivo, pode pôr erva doce, pode fazer o chá da erva doce ou bater mesmo a sementinha da erva doce com a folha de capim de erva cidreira, com o abacaxi, a água e o mel. Se não quiser pôr o mel também, não pode ser, pode deixar sem. A maçã, um suco desintoxicante, né, com maçã, hortelã, laranja com bagaço, vai estar melhorando aí, vai dar um sabor delicioso aí no suco e ainda rico em vitamina C. Os grãos também, né? Frutas, água saborizada aí, detox, né? Você pode, uma dica assim importantíssima é andar com uma garrafa de água, tá? Crie o hábito de ter, eu perdi não sei quantas garrafas, né? Mas aí depois que eu perdi várias, eu aprendi e ando com a garrafa, né? Às vezes até mesmo de água, aquela garrafa de água, colocar o gengibre, né? Colocar o limão, a salsinha, o hortelã. Duas coisas que eu usava, 3 coisas que eu assim gostava, que eu sentia o efeito realmente. O gengibre, o chá verde instantâneo na água e o chá mate, certo? O chá mate também existe instantâneo. Pode comprar no supermercado, né, nas cidades maiores. Aqui eu já pedi no supermercado para eles adquirirem, mas não chegou. Mas você pode fazer o chá mesmo, deixar esfriar e tomar ele. Eu não gosto de tomar ele quente, não. Eu gosto de tomar ele gelado. Tá? E aí você pode usar e abusar aí da sua criatividade para fazer o seu suco, né? Ah, tá aqui, ó. Olha aí, essa foto aqui, que eu tô bem gorda, eu estava com quase 105 quilos, tá? E aí eu consegui emagrecer 34 quilos no processo todo. Aqui nessa matéria eu tinha emagrecido 25. Depois eu continuei, né? Então, aqui é uma outra história que eu peguei agora, de uma pessoa que emagreceu, né? Então, a gente vê que tem muitas histórias, né? E o ideal é que você leia cada uma, né? Pegue na internet, tem várias, porque você lendo, você vai ver, é algo que vem assim, é motivacional, né? Então, você vai conseguir fazer porque você sabe que outra pessoa conseguiu, você também consegue. Aqui as plantas, né? Para eliminar os líquidos, desinchar, né?
acho que a gente já falou, hortelã. O hibisco, né, também é muito bom, pode ser utilizado, lembrando daquele processo, tá? Volto a repetir. O nosso organismo, ele até mesmo os exercícios físicos, se você faz uma caminhada durante uma semana, se você continuar 2 semanas, 3 semanas, você vai ver que vai diminuir a quantidade de calorias que você vai queimar, tá? Porque o organismo, ele vai liberar substâncias que vai proteger para que você não perca. Ele vai achar que você está em perigo e ele vai fazer a reserva de energia. Então, o ideal é que você ande uma semana, troteia outra, ou vai intercalando, né? Ou anda uma semana de a pé, ou mais acelera o passo, ou anda de bicicleta na outra, e assim você vai enganando o seu organismo. A gente tem que ser mais inteligente, né, do que o organismo, certo? É isso, Muito tá? bom. Obrigada aí pela apresentação. De nada. Eu sei que não estava, ninguém pediu esse tema. Mas é importante. Mas Muito bom. eu estava interessada. Precisa, né? Às vezes a gente esquece da gente, né? Lembra só dos outros. E aí nós precisamos, né? Estar saudável, estar bem com a gente, né? É muito bom. A gente produz mais, a gente tem outro ânimo, né? Para poder desenvolver nossas atividades, né? E nós não podemos esquecer de nós. Primeiro, nós. Eu costumo falar, olha, eu amo meus filhos, amo meu marido, sim, mas primeiro eu. Porque a gente tem que cuidar da gente para que a gente possa estar bem para cuidar deles, né? Então, é importante a gente se amar, né? E aí, a gente se amando, a gente vai amar quem está à nossa volta, né? A gente sabe da importância disso, isso não é egoísmo, né? A gente vai estar saudável para poder mostrar para as pessoas que é bom a gente estar saudável e gostar da gente, né? E aí, a gente gostando da gente, as pessoas também vão gostar, né? Lógico. É uma cadeia. Certo? Alguma pergunta aí? Vamos fazer uma selfie? Mostrar a carinha aí, todo mundo? Ih, tem que habilitar aqui. Habilita aí. Vamos, Marta, habilita aí sua tela. Oi, Gregório. Oi, Cleusa. Oi, Tô com a Paulo. dona lombar, tá bem desanimada. Hoje eu tô com a cara de cansada. Nem batom eu não também. 2. Peraí que a Ereni tá entrando. Oi, Thalita. Rosélia, você não tem como liberar a sua? Alberto. Iris. Então, a Rosileia não tem como liberar, ela não. Só está funcionando o áudio. Verdade. Só um minutinho que a tia Ereni está entrando. A tia Ereni é a tia de uma amiga minha aqui de Juína. Eu não conheço ela e nem ela me conhece. Ela é esposa do finado prefeito aqui de Juína. Oi, tia Ereni, tudo bem? Eu perdi a aula. Chegou na hora da foto. Hã? A Perdi senhora... a aula? Oi? Perdi a aula? Perdeu, tia, mas eu gravei, tá gravando, tá? Ah, tá. Aí eu vou jogar aí no grupo. Nós vamos fazer uma foto agora, tá? Ai, eu não vou participar da foto.
Não tem problema, mas a senhora, o nome da senhora tá aí. A senhora tá registrada. Tá bom. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até Boa amanhã. noite. Boa noite a Obrigada. todos. Até amanhã. Eu vou, Tchau, até amanhã. Boa eu vou noite. organizar ele por causa dessa troca de hoje, e aí eu vou pôr de novo lá, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada, boa noite.